Fala pessoal, na última aula a gente viu um pouco sobre o módulo do chat e o nosso próximo módulo agora é o módulo de CRM, tá? Onde a gente vai conseguir aqui, ó, através do sidebar, você vai clicar aqui, você vai conseguir visualizar os funis que a sua empresa tem criado. Ao selecionar um funil, você consegue ter acesso a todas as etapas do seu funil de vendas, que aqui basicamente é a tua esteira de produção, é como o teu lead deve percorrer as etapas do funil. E aí logo de cara aqui nessa parte superior, que é o header, você tem acesso à busca por oportunidades, você pode escrever o nome delas, tá? E aí o sistema ele vai buscar os leads que tem Caio com essa informação, seja o conteúdo da conversa, seja o número do lead, seja o nome do usuário do Instagram. Assim também como você tem aqui, ó, logo mais à direita, um filtro personalizado, onde você consegue filtrar por tags, tá? Tags que foram incluídas nos leads, data da criação, ou seja, quando que esse lead ele foi criado, ou seja, foi criado algum lead do dia 12 ao dia 16, você vai selecionar isso, aplica o filtro, o sistema ele vai te trazer essas informações, você só tive um lead que foi criado nesse período. Você pode também limpar aqui, ó, o filtro, limpar tudo e ele volta ao normal. Ainda você tem conversas por responsável, conversas por instância, que são os canais de atendimento da empresa de vocês. Filtro por campo personalizado, né? Então se você tem aqui um filtro que é selecionável, você quer filtrar por um item especificamente, você pode pesquisar aqui o filtro que você quer realizar. E também assim como filtrar pela etapa do funil de venda. Então, eu quero ver só os leads que estão na etapa de qualificação. Eu vou retirando aqui as etapas que eu tenho marcadas, ó. Selecionei aqui e vou aplicar. E aí o sistema ele me traz só os leads dessa etapa. Pessoal, retornando aqui, tá? Então a gente chegou até aqui o filtro de etapas do funil de venda. Você pode limpar aqui, ele volta todas as etapas e você aplica novamente. Você consegue ter acesso aqui ao funil de vendas. Ainda assim, você consegue selecionar leads de uma etapa e fazer a movimentação em massa desses leads para outra etapa do funil, ou atribuir todos esses leads para um usuário específico. Você também consegue ainda exportar os leads que estão no funil para uma planilha em Excel, e aí ele vai te trazer aqui as informações que você quer exportar. Você pode também fazer filtros, tá? Assim também como você consegue fazer o processo inverso, que é importar leads de uma planilha para o sistema, e aí você tem um modelo de planilha aqui que você precisa fazer, e aí a partir disso você consegue trazer para cá os leads novamente. Aqui em configurações você tem acesso à criação de novos funis, edição de funil atual e gestão dos funis. Para criar um novo funil você vai clicar aqui em novo pipeline, colocar apenas o nome dele, tá? Vou clicar aqui no funil teste. Assim que você cria esse funil, ó, o sistema ele vai recarregar e vai te trazer para o funil novo. O funil já vem pré-definido com 3 etapas: etapa de novo, etapa de venda e etapa de perda. Voltando aqui em configurações, você tem a edição desse funil atual, que você pode mudar o nome dele. E também você tem a gestão dos funis, que você pode aqui, ó, ver quais funis estão criados e quantas etapas cada funil desse tem, tá? Dentro ainda do funil que você criou agora, você pode estar adicionando novas etapas, ou seja, vou criar aqui uma etapa chamada etapa 2 e pode também atribuir uma cor para ela. Quando você cria a etapa, ela vem sempre por final do pipeline, tá? E aí você precisa reordenar essa etapa, ou seja, você vai aqui em configurações, reordena a etapa. Você tem a etapa de venda, de perda e a etapa 2 que a gente acabou de criar aqui. E aí você pode estar salvando aqui a ordem e redistribuindo. Além também de que você pode estar editando essas etapas, né? Definindo qual vai ser a etapa de entrada desse funil, ou seja, eu quero dizer que a etapa de entrada é a etapa de novo lead. Então todo lead que tiver vinculado a esse funil vai cair aqui em nova etapa. Assim também como você pode estar editando essas etapas, né? Mudando aqui o nome dela, a cor, fazendo o processo completo e salvando as informações. Em configuração você tem a edição da vista do cartão. Vou pegar aqui um funil que está completo para vocês visualizarem isso. Estou aqui no funil de vendas. Essa hoje é a vista do meu cartão, ou seja, eu estou visualizando as informações dessa maneira, tá? E aí você pode estar editando aqui também, ó, para que a vista do cartão ela mude, ou seja, você quer que exiba o nome do lead, quer que exiba a data de criação que esse lead foi feito ou alguma outra informação que o sistema tem, quer que apareça o nome do usuário desse lead, o valor da venda dele. Não quero o valor da venda, cara. Eu quero que apareça, por exemplo, a data da consulta. Então, eu quero a data da consulta, eu quero que apareça as tags desse lead e quero que apareça também o procedimento de interesse. Então, eu vou fazer tudo isso aqui, ó, e eu vou salvar. Quando eu salvo, o sistema ele vai recarregando as informações e já me trouxe, ó, que esse lead aqui, que antes não tinha data da consulta, já traz a informação.
Assim também como esse lead aqui que não tinha nem data da consulta nem tag, ele transitou nas duas, ó, data da consulta e procedimento de interesse, e aí quem não tem, ele também não exibe. Essa aqui são as nossas configurações do funil de vendas, assim também como a gestão das objeções. Vocês já chegam aqui com algumas objeções pré-cadastradas e também podem editar essas informações, assim também como criar novas objeções, e aí vocês vão salvando que essas objeções vão ficando salvas, tá? Você não pode excluir o pipeline também, tá? Sendo pipeline padrão, essa é uma opção que não está disponível para preservação dos leads que estão vinculados a ela. E você também tem aqui o nosso menu de automatização, que é um menu completo para gestão de automações que são vinculadas a etapas do funil de vendas. Então, por exemplo, na minha etapa de entrada, eu tenho um gatilho que é gatilho de novo lead. Nesse gatilho de novo lead, eu vou disparar quando o novo lead entra no funil. E aí eu tenho aqui, ó, esse sistema de automatização. Essa automatização está bem grande, porque eu tenho uma série de condicionais que eu organizei aqui. Então, por exemplo, meu automação iniciou aqui e aí eu adicionei um segundo node. O que são os nodes, pessoal? Os nodes são esses bloquinhos do tipo arrasta e solta, ó, que você pode incluir um bloco de envio de mensagem, de envio de mídia, de envio de template da API oficial, de atribuir ao usuário, de adicionar tag, de remover tag, para movimentar a etapa também, para preencher um campo de lead que você pré-configurou lá, para criar uma tarefa, para gerar uma notificação, assim também como campos de lógica, né, que é o condicional ou o rodízio. O rodízio é aquela distribuição, vai para um, vai para outro, que vocês conseguem ver, assim também como vocês conseguem criar nodes de envios de webhook e de finalização de fluxo. Mostrando esse fluxo aqui, vocês já vão ter uma ideia. Então, por exemplo, lead entrou, que é o gatilho, iniciou o fluxo, logo ele vai para condição. Em condição vocês vão adicionando, ó. Eu tenho a condição 1, que é se canal ou instância é, mas poderia ser uma tag, poderia ser uma mensagem que contém, poderia ser uma resposta recebida em X minutos, ou poderia ser o tempo passou depois de X minutos, mas as minhas condicionais aqui todas são referentes à instância conectada. Então, por exemplo, se a minha condição 1 é que essa mensagem caia na instância do tag, aí ele vai para novo node, que é adicionar uma tag, e vai para outra condição, ó. Ou seja, passou para 1, adicionou tag, vai para a condição 2. Se essa condição 2 for aceita, que é o que? Veio com a mensagem que o lead enviou com o nome bio, ou veio que a mensagem que o lead enviou contém Google, aí ele, se tem bio, ele adiciona uma tag com o nome Instagram bio. Se tem Google, ele adiciona a tag tráfego pago. Cai, mas se não tem nenhuma na outra, não tem problema. Eles também já distribuem aqui, ó. Se nenhuma das condições é aceita, ele já vai fazendo o quê? Se for bio, ele manda a mensagem ao Google, ele manda a mensagem oi, atribui para o usuário Antônio Cavalcante, que no caso aqui não tem, vou atribuir para mim, Caio Cruz, e se for nenhuma condição atendida, ele vai mandar para o usuário Pedro Sinicop. Assim também como ele vai movimentar uma etapa, você pode selecionar que etapa que você quer que mova o lead automaticamente, e no fim você vai finalizar o fluxo. E também você tem as outras ramificações aqui, que são basicamente a mesma situação que eu mostrei para vocês, que é uma situação de instância. Vou salvar aqui e voltei. Nas demais etapas eu tenho outros gatilhos, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho um gatilho de que se o lead ele cai aqui, ó, ou seja, se ele caiu aqui, eu vou mover ele automaticamente para qualificação, que é um gatilho de tempo na fase. Cada ícone desse aqui remete a um dos gatilhos, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter um gatilho aqui que é ser, se o lead recebeu mensagem, posso até alterar aqui também, eu venho aqui e posso editar o gatilho, que é se recebeu mensagem, ou seja, para todos os leads que tiverem em frio, se receber mensagem, ele vai, né, executar aqui uma automação, que é o que? Mover para a etapa de qualificação. E por aí vai, você tem aqui diversos tipos de gatilho, como gatilho também de tempo na fase, né, que você consegue para ele executar depois de X tempo que o lead caiu aqui. Para data em campo também, para lembrete de consulta, lembrete de reunião muito importante. Se tem um lead lá com data no campo, né, consulta por exemplo, eu vou disparar esse gatilho antes de X horas, isso aqui também é muito importante, e aí eles vão sendo salvos aqui, sendo executados conforme a etapa do funil de venda de vocês. Voltando aqui ainda, como falei, vocês podem também aqui fazer o que? O processo de segurar e mover o lead de etapa arrastando para a etapa nova, isso também funciona, tá? Você consegue arrastar, você também consegue estar voltando o lead para a etapa que ele estava anteriormente, e organizar esse processo de venda de vocês de maneira bem eficiente, fazendo a gestão do pipeline. Ainda que nas configurações do card você tem atalhos rápidos, que são o quê? Primeiro atalho,
que esse atalho aqui é ir para a conversa do lead. Esse segundo atalho é realizar a telefonia se o seu sistema estiver habilitado para isso. O segundo atalho é para visualizar as tarefas do lead. E o terceiro atalho é o perfil geral do lead, onde você tem aqui uma série de informações. Você também pode gerenciar anotações internas para esse lead, tá? Eu venho aqui, eu posso escrever alguma coisa, e aí isso aqui vai sendo salvo. Toda vez que você abrir o perfil do lead, você vai visualizar essas informações. Tem também aqui uma relação de atividades, ó, que é quando o lead ele foi criado, quando que ele mudou de etapa, as automações que foram executadas, tá? As informações aqui do contato, para quem que ele está atribuído, qual é a origem dele, qual é o funil, qual foi as datas, né? Quando que ele foi criado, qual foi a última atividade, tags, as tarefas que estão atribuídas a ele ou não. Assim também como informações aqui dos campos personalizados, que se ele tiver, vão estar sendo preenchidas aqui. E também algumas informações relevantes como valor, produtos e serviços que estão incluídos, tarefas que estão, atividades que foram feitas e algumas informações rápidas também. E esse aqui hoje é o nosso painel de CRM, onde você vai fazer a gestão completa do pipeline de vocês.